todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Estejam todos bem-vindos. Começamos aqui, vamos até o meio-dia falar em esportes para você. Rodada no Brasileirão movimentada, na Série A, na Série B, e a partir de agora você confere tudo com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Vamos lá, Capucci. Segunda-feira brava. Guarani bate o Vitória por 2-0 e volta a vencer após 6 rodadas. Bruninho e Derek marcaram os gols do Bugre. Com 2 assistências, João Vitor foi eleito o craque do jogo. Na 9ª colocação, Guarani agora se prepara para enfrentar o Mirassol. Quarta-feira, 9h30 da noite no Brinco. Lucão e Bruno José retornam após cumprir suspensão. Ponte perde para o Atlético Goianiense por 1-0 e chega ao 4º jogo consecutivo sem vitória. Próximo jogo da Macaca na quarta, também às 9h30 da noite contra o Ituano em Itu. Kaique França, suspenso pelo 3º amarelo, é desfalque. Fábio Sanches e Ramon Carvalho voltam a ficar à disposição de Felipe Moreira. Em derby com 5 gols, Guarani vence Ponte pelo Campeonato Paulista Sub-15. Bugre faz 3-2 em cima da Macaca e estreia bem na segunda fase do torneio. No Barão da Serra Negra, Inter de Limeira vence o 15 por 1-0 e permanece na 3ª colocação do Grupo 7. Com a derrota, Inhoquim vê a distância do G4 aumentar para 4 pontos no Brasileiro Série D. Na Liga das Nações, Brasil não toma conhecimento da França e vence por 3-1. Seleção encerra a segunda semana em crescente e sobe para a 3ª posição da tabela. Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, 97102-1493. Estamos à sua disposição. Pode mandar a sua crítica, o seu elogio, a sua pergunta, sempre mensagem de texto, agora no Nossa Área, que está apenas começando. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento:
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização Tolls, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani neste domingo diante do Vitória 2-0, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugre atuou com Pegorari, Diogo Matheus, Alvarinho, Valber e Mike, Matheus Barbosa, depois Lucas Araújo, Matheus Bueno, Isaac, depois Regis, João Vitor, depois o Anderson, Derek, depois Bruno Mendes, Bruninho, depois Lucas Silva, na reestreia do técnico Humberto Louser. Já o Vitória de Lucas Arcanjo, Zeca, João Vitor, Wagner, Leonardo e Marcelo, depois Pablo, Diogo, Léo Gomes, depois GG, Rodrigo Andrade, depois Matheus Trindade e Wellington Den, depois o Elber, Zé Hugo, depois Giovanni Augusto, Oswaldo Trellis e Wellington Den, a equipe do técnico Léo Condé. Os gols do jogo: o Guarani abriu o placar com Bruninho no primeiro tempo e no segundo tempo ampliou com Derek. Arbitragem de Bruno Arleu Araújo. O árbitro de vídeo foi Rodrigo Nunes de Sá. Vitória, portanto, do Guarani do Brinco para mais de 4.000 torcedores. Guarani 2, Vitória 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos clientes aqui, os nossos ouvintes. Obrigado pela participação de todos aqui. Uma vergonha a Ponte, time, técnico, diretoria. Desisto, já era. Alexandre. Olá, bom dia. Não importa os desfalques da Ponte, o que se viu em campo foi uma total falta de organização. Não tem uma jogada, não tem nada. O negócio é complicado, velho. Complicado. Obrigado, Ale. Bom dia, Guarani perdeu o patrocinador Master, ontem estava sem ele na camisa. Abraços, Márcio. Não tenho essa informação, mas vou apurar, viu? Obrigado, Márcio. É muito triste e grande o número de ponte-pretanos nas redes sociais que estão torcendo
por uma derrota da Ponte, quarta contra o Ituano. Edilson do Flamboyant. CH Catarino, semana passada. Ponte prioriza ataque na janela de contratação. Realidade, Ponte negocia com o volante do Águia de Marabá. Queria ver o futebol que o Eberlin está vendo. Série C está cada vez mais perto. Marcelo. Bom dia, CH. Se for verdade essa notícia, a Ponte está a caminho da Série C. Agora o goleiro Kaique França está com proposta. Cara, eu não tenho essa informação. Ouvi alguma coisa a respeito, mas a gente tem que checar tudo isso, né? Tem muito fake news na internet, mas pode acontecer. Como pode chegar jogador, pode sair também. Alguém viu o falador Giovanni Augusto? Ele veio pro jogo? Edmilson, tá registrado. Agora, não adianta mandar áudio, viu? É só mensagem de texto. Bom dia, o João Vitor mostrou um futebol que até o momento não conhecíamos. Você acha que a saída de Pastana e a chegada do novo treinador traz uma renovação de energias para os atletas? É o Vitor, do Parque Taquaral. Não se trata de energia, se trata de oportunidade. Se trata de observar as coisas num outro ângulo. Vai dar oportunidade para outros jogadores. Tem que mexer o doce. Foi isso que ele fez e conseguiu uma bela vitória. Depois de muito tempo livre, a Ponte apresentar aquele futebol contra o Atlético é no mínimo uma afronta à torcida. Pior, como pode ter tanto desfalque em um período que serve para recuperação de preparação física? Vergonha. Paulo Jacumã. O que a Ponte apresentou na sexta-feira foi vergonhoso. Concordo com o ouvinte. Vou tirar o chapéu para Humberto Louser. Com a parada técnica fez o time do Guarani evoluir e o Regis ainda vai voltar a ser titular, com toda certeza. Abraços a todos vocês e o Aguinaldo de Americana. Obrigado, viu? Time bem organizado, hein, CH? O que você viu? Vando de Sumaré. Você tá falando de quem? Da Ponte ou do Guarani? Eu gostei do Guarani. Da Ponte eu não gostei. Cometeu o jogo sexta-feira. Então... Aquela história do incompetente motivado se aplica à Ponte, Renato Grácia. Mais ou menos por aí, cara. Mais ou menos por aí. Bom dia em Praia Grande, Carlos Cavalcante. Deixa eu ver a foto aqui. Tá bonito, hein, cara? Contra o Itu, Milagreiro Kaique não joga? Não joga, cara. E aí que mora o perigo. Parem as máquinas, porque o Kaique não vai jogar na quarta-feira. Se já não bastasse a situação ruim da Ponte no campeonato, agora temos uma revisada de jogadores saindo do clube para negociar com outros clubes. Muito provavelmente o pessoal que está saindo com salários atrasados. Vamos aguardar. Vem aí mais ações trabalhistas. É o Wagner. Rapaz. É um tormento que não para, né? O que eu fico indignado dos 11 que jogaram na sexta, 6 são titulares, né? E o que a Ponte apresentou contra o Atlético Goianiense, time fraco, foi muito triste, muito triste. A torcida está revoltada com razão. Os desfalques atrapalham, tudo bem. Isso a gente falou antes, durante e depois do jogo. Mas o desempenho vergonhoso é difícil de explicar, hein? Com a vitória do Guarani, a pressão aumenta na Ponte. O que estava ruim piorou. Carlos de Águas da Prata. Bom dia, CH. Com a chegada do Loser, você acha que o Guarani entra na briga para subir? Marcelo Capelete. Okinawa. Muito cedo para falar, cara. Muito cedo. Muito cedo para falar. Boa tarde. Quem é o diretor de futebol da Ponte? Quem vai ser o responsável por contratar? Ricardo. Vamos lá. O time bem organizado, hein, CH? O Vando de Sumaré. Cara, eu achei que melhorou. Mas um jogo só, né, cara? Vamos esperar o jogo de quarta. Acho que daí dá para ter uma ideia um pouco mais correta, né? Eu acho que foi bom pelo resultado, eu acho que o time jogou bem. Tô falando do Guarani. Bom dia, Série B da Ponte ficou comprometida com a saída do seu Hélio. Quebrou as pernas. Roger, do Jardim do Lago. Bom dia, CH. Vários jogadores da Ponte estão de saída. Agora até o Kaique também. Não, vamos dar... Não dá pra... Isso aí é especulativo ainda, tá, gente?
Eu acho que a gente não tem que transformar ainda em informação. Estamos apurando. Mas, do jeito que ele está jogando, é natural que venham as boas propostas, né? A possibilidade de sair. Pode acontecer. Então, aqui, ó. Qual que é seu nome? Você está fazendo uma acusação aí, eu também tenho que apurar. Tá dizendo que tá 3 meses de salários atrasados na Ponte, o Araújo. Eu vou checar isso. Eu não tenho essa informação, não é? Mas vamos checar. Tá dizendo que pararam de servir refeições aos jogadores. Bom, vamos apurar. Eu gostei do Guarani, só que o time erra muitos passes e desperdiça muito contra-ataque. Dilson do Guarujá. É só o time pagar em dia que leva o jogador. Verdade. Se tiver atrasado, é só realizar uma proposta, tiver estruturadinho, leva o jogador. E quem será o responsável por contratar? Quem é o diretor sinceramente, a Ponte não tem. Ela tem o Ebelin, um pessoal de análise de desempenho, não é? Então fica difícil, né? Essa vaga de homem forte do futebol não existe. Mande um abraço pro Faísca, grande Faísca, de São José do Rio Preto. Bom dia pra você também. Guarani ligando o módulo Start de acesso, Carlos do Castelo. Tomara, cara. O time da Ponte já é limitado e o técnico monta um time errado, dobra na lateral. Alex do São Fernando. O Regis já entra cansado, gente. Eu nem sei se eu posso falar isso, eu não vou entrar nessa dividida, não. Ele realmente está passando por um período negativo, né? E vou parar por aqui. Muito bem, 971021493, mande a sua mensagem que daqui a pouquinho ela vai pro ar. Agora, 11h45. É hora do Bugre da Band. Chegando o Vladimir Catarino para falar do Guarani. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com informações do Guarani. Bugre que conseguiu ontem uma importante vitória, 2-0 sobre o Vitória, quebrando um jejum de 6 partidas sem vencer na estreia do técnico Humberto Louser. O Guarani fez uma grande partida, teve uma excelente atuação. Os gols foram marcados pelo Bruninho e pelo Derek. Partida que teve como destaque o João Victor, né? Ele que foi a grande surpresa na escalação, começou como titular, deu 2 assistências para os gols, foi eleito inclusive pela Bandeirantes o craque do jogo na partida de ontem. Guarani somou 3 pontos, subiu na tabela de classificação e agora já pensa na partida contra o Mirassol na próxima quarta-feira, também no Brinco. Ao final do jogo, CH, o técnico Humberto Louser analisou a partida e falou sobre a importância do trabalho realizado, que culminou com a vitória do Guarani. Vamos ouvi-lo. Feliz, né? Não poderia ser diferente. Pelo resultado que alcançamos, enfrentamos uma equipe que desde o início da competição, sempre figurando dentro do G4, então sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar. Fizemos uma preparação muito boa nesse período que estivemos aqui. E a vitória é mérito do grupo, de toda a família Guarani. É isso que a gente tem colocado em todas as sessões de treinamento, a importância de todos. Muitas pessoas trabalham e não aparecem para que a gente possa chegar nesse objetivo, que é conquistar vitórias. E hoje a gente fica muito feliz pela maneira qual a equipe jogou, principalmente no primeiro tempo, fazendo aquelas conexões que a gente tinha trabalhado. O primeiro gol sai numa movimentação trabalhada ao longo da semana. E a gente fica feliz quando os atletas acreditam naquilo que é trabalhado e executam. Então, a gente tem muita coisa para ajustar. Os atletas são sabedores disso. Isso nos traz mais confiança ainda. E agora a expectativa é continuar evoluindo, melhorando. E quando você ganha para você fazer os ajustes, ele é melhor. Até porque volta a confiança, a gente quebra uma sequência ruim que a gente estava vivenciando. E agora é descansar e projetar o próximo adversário e vivenciar essa partida como se fosse, de fato, a nossa última partida, como encaramos essa partida de hoje. O Guarani teve 3 desfalques ontem, o CH2 por suspensão, o Lucão e o Bruno José por terceiro cartão amarelo. Então já estão liberados, têm condições de voltar aí na partida contra o Mirassol.
O outro desfalque foi o zagueiro Alan Santos, que sofreu uma contusão na coxa. Ele ficou de fora da partida e ainda vai ficar de fora por algumas semanas. Então, o Alan Santos não vai estar à disposição para o jogo de quarta-feira contra o Mirassol. Guarani, mais uma vez, vai jogar em casa, confia no apoio da torcida para confirmar a sua recuperação nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Nós falamos do Bugre aqui no Nossa Área. Vamos passar aqui rapidamente pela classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, porque todo mundo pergunta, né? Toda rodada o pessoal, Carlos Henrique, por favor, fala da classificação do campeonato, é importante, vamos a ela. Depois de 13 rodadas, o Novo Horizontino é o líder com 29, segundo Sport 27, Vila 27 e o Vitória tem 25 pontos. Os mesmos 25 pontos que tem o Mirassol. Em quinto lugar, Mirassol, adversário do Guarani, quarta-feira, 21h30, no Brinco. Sexto, Criciúma, 24. Depois, o Ceará e o Atlético Goianiense têm 20. Nono, Guarani, 19. Décimo, Juventude, 18, com o mesmo número de pontos do Botafogo, 18 também. 12º, Sampaio Corrêa, 16. Ituano vem atrás com 15. CRB com 15, a Ponte é o 15º time com 12 pontos. Londrina 11 e na zona do rebaixamento, Chapecoense 11, Avaí 10, Tombense 9 e o ABC tem 6 pontos ganhos. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B até agora. Valdemir Gomes, fale do jogo. 2-0, Guarani venceu e convenceu. Bom dia. Bom dia CH, bom dia amigos da Bandeirantes. Olha, convenceu sim. Convenceu, não passou sufoco, não teve nenhum risco, administrou bem a vitória, foi um time muito organizado na marcação, pouco permitiu ao Vitória, que não estava muito inspirado, mas também a baixa inspiração e produção do Vitória tem a ver exatamente com a eficiência de marcação do Guarani, que encurtou todos os espaços. O jogador do Vitória não tinha tempo para parar a bola e levantar a cabeça, já estava pressionado. O Guarani pressionou o homem da bola o tempo todo, às vezes um na bola, um no homem que estava com a bola e o outro na sobra muito próximo, e quando tomava a bola partia para cima, né? Usou muito o lado direito, foi muito bem o João Vitor, recebendo ali o apoio do Diogo Matheus. Eu acho que uma atuação convincente, uma atuação que abre uma perspectiva de uma reação muito boa na competição contra um dos líderes da Bezona atualmente. Para mim, inquestionável a vitória, um pênalti marcado e depois desmarcado, que poderia ter inclusive ampliado o marcador a favor do Guarani. Para mim, olha, uma impressão excelente deixada no dia de ontem. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Agora o Vladimir Catarino chegando com as coisas, o dia, segunda-feira da Ponte Preta. CH, ouvintes do Nossa Área, informações agora da Ponte Preta, a Macaca, que acabou sendo derrotada 1-0 pelo Atlético Goianiense, partida da última sexta-feira lá no estádio Antônio Ascioli. A Ponte, com isso, estagnou na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, está 2 posições acima da zona do rebaixamento e aí soma 4 partidas consecutivas sem saber o que é vitória no campeonato. O time volta a campo na quarta-feira, joga fora de casa lá no estádio Dr. Novelli Júnior contra o Ituano. Para o jogo, e no jogo da última sexta-feira, o técnico Felipe Moreira teve vários problemas, desfalques importantes para montar a equipe, não pôde contar com Fábio Sanches, também não contou com a presença do Matheus Jesus, a dupla de ataque titular Pablo Diego e Gé, Filipinho também esteve de fora, ou seja, teve que rebolar literalmente o técnico Ponte Pretano para montar o time para o jogo. E ao final da partida, o técnico Felipe Moreira analisou o resultado, analisou a partida em que a Ponte perdeu 1-0 para a equipe do Atlético Goianiense, gol do Kelvin. Vamos ouvir o que disse o técnico Felipe Moreira. A equipe lutou, acho que se entregou, parte física, nos comportamentos que são exigidos, a equipe se entregou, a gente não teve muita dificuldade na construção mais uma vez, o Elvis muito bem marcado por dentro, o Eliel tentando a movimentação, mas a bola não chegando,
gente tentava, tinha até uma posse no meio, conseguia rodar de um lado para o outro, mas não conseguia terminar a jogada. O Atlético, em alguns momentos de erros nossos, de tentar um passe por dentro, um equipe num passe, um passe errado ou um domínio, criaram situações de transição rápida, como o Atlético tem grandes jogadores ali, e chegaram ao nosso gol, criando dificuldade pra gente. Felipe Moreira falando sobre a derrota da Ponte, né? O Kaique França mais uma vez foi destaque do time, eleito pela equipe Bandeirantes o craque do jogo, mostrando realmente que a Ponte acabou não oferecendo muita resistência não para a equipe do Atlético Goianiense. O Kaique França, no entanto, recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora, não pega a equipe do Ituano. Em contrapartida, Fábio Sanches e Ramon Carvalho voltam a ficar à disposição de Felipe Moreira. A Ponte que precisa voltar a vencer, né? Precisa voltar a somar pontos no campeonato, até porque está muito próximo da zona perigosa, a zona da degola. As informações da Macaca nós trouxemos aqui no Nossa Área. Olha, apesar dos desfalques, o desempenho da Ponte, tinham 6 titulares em campo. Foi vergonhoso. O que você achou do jogo? Do resultado sei que você não gostou, mas e do jogo, Tigrão? Achei que a torcida da Ponte não merece o que esses jogadores estão fazendo, o que essa diretoria está proporcionando, o que essa comissão técnica está produzindo. Chegou o momento de se tomar alguma medida ou vão deixar a Ponte cair para a Série C? 1/3 do campeonato. Aliás, 13 rodadas dá mais do que 1/3, porque o campeonato são 38. 1/3 de 38 dá menos de 13. 13 seriam 39 rodadas, ou seja, mais de 1/3. A Ponte não está competindo com os seus adversários. Ela está competindo com ela mesma. E a cada jogo ela vai se esmerando às avessas para saber qual foi a pior atuação. Até essa última partida, lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense, a pior apresentação da Ponte tinha sido na derrota em Mirassol contra o Mirassol. Essa partida foi pior do que aquela contra o Mirassol. A Ponte não produziu absolutamente nada. E aí vem o treinador e diz que o time guerreou, lutou, que fisicamente se entregou, que errou passes e que o adversário tinha bons jogadores no meio-campo e conseguiram chegar e criaram situações. Ora, isso nós vimos, só que eu não vi a Ponte empenhada fisicamente. Eu vi uma Ponte indolente, chegando atrasada em todas, todo mundo com perna pesada, e a Ponte não trocou durante todo o jogo 3 passes. No máximo 1 para quem estava encostado e na sequência errava. Um horror, um desrespeito, um lixo de futebol, um lixo de planejamento e o rebaixamento iminente. Ó, 1/3, pouquinho mais de 1/3 do campeonato já transcorrido. Vou dizer uma coisa aqui. Ou a mudança acontece já e em todos os setores, ou a Ponte estará irremediavelmente rebaixada para a Série C em 2024. Tá dado o recado. 11h56 em Campinas. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite
www.rochaautopesas.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Legal, meus amigos. Terminamos aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Na sequência, você fica com Nossa Área Edição Nacional. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área na Bandeirantes.